Graça e paz, meus amados amigos. Hoje eu vim fazer o convite para vocês para a nossa conferência Vida no Espírito aqui no Rio de Janeiro, no Instituto de Restauração Escola de Fogo, que será no dia 15, 16 e 17 de março. Estaremos aqui reunidos para mergulhar na presença do Espírito Santo e nos aprofundar nesse assunto tão profundo e vasto, que é falar sobre vida no Espírito. É uma das áreas que eu mais amo ensinar e falar, com tantas bênçãos que eu recebi do Senhor durante esses anos. Inclusive nós temos aí nossos módulos, a Vida no Espírito 1, 2, livros sobre o Espírito Santo. Ainda vou escrever ainda muito mais sobre vida no Espírito para vocês, mas nesse ano nós vamos mergulhar em novos assuntos sobre vida no Espírito, que eu vou estar trazendo para vocês como essa dinâmica, esse funcionamento da vida espiritual, como andarmos no Espírito, como nos aprofundar na comunhão com o Espírito Santo, conhecendo o Espírito Santo. Nós vamos aprender coisas maravilhosas que compõem esse assunto sobre vida no Espírito. Então, será uma conferência para nós buscarmos comunhão, renovação espiritual, buscarmos a unção do Espírito Santo, que será aqui no Rio de Janeiro. Você quer estar presente conosco? Aí abaixo tem um link, você pode acessar e fazer sua inscrição. Pode também entrar em contato com a nossa assessoria, para você quiser tirar dúvidas sobre alojamento, local, onde é. E nós estamos aqui para ajudar vocês da melhor forma possível, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e aguardo vocês aqui no Rio de Janeiro. Tchau, tchau. Se você é covarde diante do desafio, você não rompe. Você não vence o pecado, não vai vencer o diabo, não vai vencer o mundo, não vai vencer nem a você mesmo, não vai vencer sua incredulidade, não vai vencer nada. Fala, eu tenho que ter uma atitude ousada na minha fé em Jesus. A Bíblia diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder em que nós... Misericórdia, em que nós, cruz credo, em que nós, está quase lá, em que nós, ainda está fraco, em que nós, você ainda não deu grito de rompimento ainda, você não sabe o que é isso, você não sabe o que é fazer uma loucura para Deus, não, cara. Diz aí, o Senhor diz, rompa em grande grito, rompa, grita, ó Jerusalém, sacuda a poeira do teu pé, assenta entronizada. Tem que romper primeiro, olha só, para você conseguir entrar tronizado, você vai ter que romper com um grande grito. Decida sair do estado de cativeiro que você está. Rompa, grande grito, grita. Sacuda a poeira do teu pé. Sai desse lugar, sai, tira essas coisas que te impedem de você de avançar. Levanta-te, Jerusalém, o Senhor está dizendo para você, saia do teu cativeiro hoje. Atitude, fala atitude. Irmão, quando hoje eu acho que Deus vai me permitir abrir algum testemunho para você. Quando o negócio ficava bravo, feio, a guerra tão terrível, morava na favela, lá da minha casa era Boca de Fumo, do outro lado ali era o forró da Dona Vil com baile funk, tudo, sei lá que tinha lá, tudo mistureba. Era mista ela. Era tanta perturbação aquele lugar, mas eu aprendi a vencer. Rompendo. Quando a guerra travava na madrugada, quando você quer dormir, é aí que você tem que ficar de pé. É nesse momento que eu pegava o meu restinho de força, caminhava para o monte para vencer os demônios. Essa é a guerra espiritual. Eu rompia. É engraçado, eu tenho um negócio comigo, quanto mais cansado eu estou, ou fadigado de alguma guerra, é naquele momento que eu não posso dormir. Eu não posso dormir cansado. Eu tenho que dormir revestido. Há sempre um revestimento me aguardando. Você tem que aprender isso, até hoje tu não aprendeu, não? Você é crente, quantos anos na tua vida e tu não aprende a andar com o poder do Espírito Santo na tua vida, não, cara? Quantos anos tu é? Rapaz, não tem mais o que falar. Isso é uma lei espiritual. O Senhor tem um depósito infinito de glória para derramar todos os dias para você. Todos os dias. Mas nós vamos ter que ter uma atitude diante das resistências que nós temos encontrado nessa vida. Guerra espiritual para todo mundo que está passando uma guerra. Se você perguntar para as pessoas que cada um tem o seu grande dilema, o seu grande problema, a sua grande frustração, coisas grandes são feitas para ser vencida por um Deus que é maior do que qualquer problema seu. Fala, quanto maior é o meu problema, maior o gostinho da vitória também. Pronto, quanto maior a sua dificuldade, quanto maior o seu problema, você tem uma grande oportunidade
de glorificar grandemente o teu Deus sobre essa terra. Deus, ele não gosta de muitas coisas fáceis, ele gosta de coisas difíceis, improváveis, contrárias, contraditórias, porque o evangelho é loucura. Então, se você quer viver no evangelho, aprenda a ser um pouco mais louco. Aprenda a agir com fé, porque a Bíblia diz que o evangelho é loucura para aqueles que perecem, que têm uma mente incrédula, racional. Religião não tem nada a ver com o evangelho, não compete, não é compatível, não é compatível. A religião gosta de tudo muito organizadinho, muito bonitinho. A religião gosta de dominar o homem debaixo do seu próprio séquito, chamado mente humana, racional, a razão humana. Não espere sua razão ficar concordando com a sua fé. Não espere razão concordar com o sobrenatural. A razão, meu filho, ela só vai concordar um dia quando ela for muito tratada e você tiver uma mente sobrenatural, uma mente transformada por tudo, experiências que você vai viver com a sua vida transformada na presença de Deus. Você vai passar muito processo, esses processos vai formar uma nova mente. E nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Nós temos a mente de Cristo. Transformai-vos, rogo-vos, irmãos, não vos moldeis esse mundo, mas transformai-vos na renovação da vossa mente. Renove a vossa mente, renove. Para que você possa experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Qual é a sua atitude hoje diante do que você está enfrentando? Todos os dias é um gigante para vencer, cara. Todos os dias, todos os dias, todos os dias é uma guerra. Você tem que estar preparado para ela. E você veio aqui por causa de quê? Qual é o seu propósito? O que você veio buscar aqui? Uma palavra de Deus? Amém. Uma palavra de Deus, mais um pouco de unção? Amém. Você buscar uma palavra de Deus, unção e libertação? Melhor ainda. Veio buscar a palavra de Deus, unção, libertação, comunhão com a igreja? Melhor ainda. O que tu quer? O Senhor te pergunta, o que tu queres que eu te faça? Deus, eu quero ser um profeta. Deus, eu quero levantar, eu quero ser destacado da minha vida. Muito bem, então está tudo feito para você aqui. Ó. Tome uma atitude diante do que eu já tenho dado a você. Atitude. Atitude. Você vai ter que ter uma atitude de fé. Para a sua vida mudar, as coisas vão ter que mudar em você primeiro. Se a palavra não achar habitação e você não tiver a fé, a verdadeira fé pela palavra, você não pode ir muito longe além de si mesmo, além da sua própria mente. As pessoas hoje elas estão vagando dentro das igrejas, achando que estão crescendo, enquanto cada vez mais estão se afundando em si mesmo, na sua própria razão. Evangelho é para transformação. Agora, entrar no verdadeiro evangelho, no campo da transformação, é confronto. Ih, misericórdia. Aí a coisa fica estreita, irmão. Porque muitos não querem o verdadeiro evangelho, que é loucura para os que perecem, porque vai confrontar a tua razão. Vai confrontar a tua carne, vai confrontar a tua humanidade, a tua racionalidade, vai confrontar até a tua inteligência, vai confrontar a tua capacidade, vai confrontar tudo em você. Tudo. Vai ter que passar um processo de mortificação, refinação, lapidação, purificação, santificação, vivificação e apoderamento. Aleluia. Tem muito processo na sua vida para você passar, mas você está perdendo tempo. A vida está te chamando, corra, meu filho, conta com o teu tempo. Aproveita que nós estamos vivendo um tempo onde a revelação está jorrando. Está jorrando. Hoje você tem todos os tipos de livros de profeta, você vai no YouTube, você escolhe quem você quer ouvir. Olha quantos homens de Deus ungidos. E você, vai para onde? Eu quero saber, e você? É a sua vez, você tem que fazer a sua parte. Não seja só um ouvinte, mas pratique o que Deus está te ensinando para você nesse lugar. Eu sinto uma força de Deus hoje muito grande aqui dentro. Uma glória muito grande. Eu estou te pregando a palavra. Se eu encerrasse aqui, já está bom para você, meu filho. O que quer dizer tu ouvir 2 horas de palavra e não grava 5 minutos? Vai. Já pregou? Já foi embora? Te dei a palavra. Vai ver as palavras dos profetas para os reis, como é que era. Assim diz o Senhor. 2 versículos. E foi embora. Esta é a palavra de Yahweh. Grava ela e fique sobre ela. E não vai contra ela, hein? Não é morte, hein? Grava muito bem a palavra que o Senhor está te dando. Era curto, objetivo e direto. Tremendo como Deus falava com os homens na terra, os reis. Era uma só palavra assim, ó. Assim diz o Senhor. E ai dele se contrariasse essa palavra. Eu estava meditando uma passagem em livro de Reis e fiquei impressionado com o profeta.
era um dos filhos dos profetas. Fica de pé, pode sentar aqui, pode sentar, senta. Mas não desliga não, desliga não. Aí, ele tinha uma profecia para Acabe. Porque esse profeta, olha só, ele tinha uma profecia para Acabe, olha a loucura. Aí tinha um homem perto dele. Esse profeta olha para esse homem e fala assim, ó, me fere na cara, me fere, dá um soco, me fere. O homem, não. E o profeta olha para ele assim e fala assim, porque tu não me feriste, não obedecesse a palavra de Yahweh, Senhor, um leão vai te comer, vai te tragar. Quando o homem acabou de sair na presença dele, a Bíblia diz, saiu um leão e tragou aquele homem. Loucura! E o homem se recusou de ferir a cara do profeta. O profeta falou, bate. Aí ele foi em outros dos filhos do profeta, o mais novo, falou assim, ó, me fere. E o homem pegou assim. Eu não sei se deu um soco na cara dele, se pegou uma marreta, eu não sei o que ele fez, mas ele feriu feio. E aquele profeta pegou uma faixa, olha só o que é obediência ao Senhor, que loucura. Por isso que o evangelho, a Bíblia é loucura. Olha, irmão, se eu te contar as loucuras que estão aqui na Bíblia, você vai esquecer de evangelho, você vai para a tua casa. Acho que é melhor nem te abrir muito aqui, não. Aí esse profeta enrola uma faixa na cara, se assenta à beira do caminho esperando Acabe chegar da guerra contra a Síria. Aí Acabe chega, que fez ainda um acordo que não era para ter feito. Aí olhou, aí ele contou uma história. Conta uma história para chamar a atenção de Acabe. O irmão veio aqui, me pediu para segurar uma cabra, alguma coisa aqui. E se eu perdesse a cabra, eu seria ferido, e seria sentenciado, e teria perda. Aí o Acabe falou, você deu sua própria sentença, porque não era para você ter feito isso. Aí ele tira a faixa do rosto. Aí Acabe olha, e era um dos profetas. E Acabe reconhece ele. Falou, assim te diz Yahweh. A mesma palavra que tu falaste, assim te diz o Senhor, porque tu não feriste aquele anátema, não mataste aquele rei. O Senhor vai te matar a ti e a tua casa, e vocês serão destruídos, porque não obedeceste a palavra do Senhor. E o profeta foi embora. Por que você tem que ler a Bíblia? Por que você tem que meditar no Novo Testamento, no Antigo Testamento? O temor está aqui, ó. A ciência, a sabedoria verdadeira está aqui. Você vai conhecer Deus aqui. O temor dele vai aumentar na sua vida. Você vai passar e vai passar, você vai ver que não se brinca com a palavra de Deus. Você vai aprender uma coisa ali no Antigo Testamento. Não se brinca com a palavra de Deus. Não se volte contra a palavra de Deus. Não blasfeme contra o nome daquele que você não sabe com quem você está mexendo. Você vai ter temor, tua vida vai ser mais santa. Aí ele pode confiar e falar com você coisas que você talvez hoje não pode. Se você quer ouvir a voz de Deus, você quer que Deus fale contigo, você quer que o Espírito do Todo-Poderoso, ele ande contigo na terra, você vai ter que mudar sua conduta e ter mais atitude na presença dele. É assim, sim, não. Ou é, ou não é. Depois que você entra para o ministério, para o reino de Deus e ministério, para a igreja, você tem um voto com ele, voltar atrás trará as consequências de maldições terríveis na vida de vocês. As pessoas, irmãs, estão brincando de aceitar Jesus na igreja. Estão brincando de ser batizado nas águas. Ah, misericórdia. Elas estão brincando com palavras proféticas. Sendo que toda desobediência a uma palavra profética é uma sentença de maldição. E as pessoas não sabem disso. Estamos na graça, vamos fazer o que nós queremos. Tá. Aí vai ver a vida delas no pessoal. Escassez, nunca prosperam. Família sempre destruída. Filhos não vão para a igreja, não quer saber nada de Deus, sabe por quê? Muitos estão desrespeitando a presença do Eterno. Não conhecem quem Deus é, brincaram com Deus. O Deus que quando eu me converti, o Senhor
Acho que vai me permitir abrir um pouco do meu testemunho para você me conhecer um pouco mais, a minha jornada, e pode ser que isso edifique você essa noite. Ele me chamou para uma obra muito séria na minha vida. Eu tive muito compromisso com Ele. E eu me entreguei a Deus. Eu cria poderosamente na sua palavra. Mas uma coisa eu aprendi durante todos esses anos. Nunca duvide da palavra de Deus. É a pior coisa que você pode fazer na sua vida como ser humano, é se voltar contra a palavra do Altíssimo. A palavra dele representa quem ele é. Você não está, olha só, eu não estou falando de um demônio, não estou falando dos piores principados que existe no mundo, você tem medo. Não estou falando disso não. Eles estremecem diante do Altíssimo. Eu estou falando daquele que tem governo sobre céus e terra, o mundo inteiro. E quando uma palavra, ela vinha a um servo, ai daquele que não ouvisse a palavra do Senhor. Ai daqueles que não têm obedecido e ouvido o que o Senhor tem falado nesses últimos dias. Ai dessas pessoas que brincam com a unção do Espírito, que brincam dentro da igreja, fazem tudo o que quer, entra quando quer na igreja, sai quando quer na igreja sem dar satisfação. Essas pessoas estão debaixo de maldição. Isso é maldição. A pior coisa que você pode fazer na sua vida é se rebelar contra a palavra do Altíssimo, contra líderes, contra ungidos. É a pior coisa que um homem pode fazer na vida. Cara, tu vai lá e pode praguejar um macumbeiro, tu pode cuspir um macumbeiro, tu pode fazer o que quiser, mas não faça contra quem é santo. Aprenda a ter mais respeito e temor a Deus, aonde você está, diante de quem vocês estão. Isso é sério, irmãos. Sabe como é que eu vivo dia e noite? Diante dele, vendo os anjos dele. O mundo espiritual. Às vezes eu estou em casa, trabalhando, daqui a pouco eu sinto o Senhor me parar. A unção chega. O anjo chega. Eu não consigo fazer mais nada. Pare. Eu tenho que parar para entrar. Para ver o que está acontecendo no mundo espiritual. O meu espírito trabalhar. Tem muitas coisas que já era para vocês estar avançado na vida. Mas vocês estão deixando as coisas pequenas roubar a vida de vocês. Coisas muito medíocres e pequenas estão paralisando o povo. Tudo é motivo para as pessoas desistir do que recebe. Recebe, mas é uma sacola furada. Porque não está tendo o temor da palavra do Senhor, não está tendo reverência. Nós somos, irmãos, o brasileiro, por natureza, ele é mal educado. É muita mal educação, as pessoas são mal educadas. E isso está transferindo para a própria fé, para dentro do Evangelho. Eu já fui em muitos movimentos, já passei muitas coisas de igreja, vi todo tipo de coisa, você pode imaginar. Irmãos, é muita falta de respeito a Deus. Irmãos. É muita hipocrisia, as pessoas têm que aprender a ser sinceras, transparentes, verdadeiras, ter piedade, santidade, consagração verdadeira. O Senhor está chamando você ao encontro com a presença gloriosa dEle. Ele quer fazer você um vaso, não seja vaso para desonra. Na casa dele tem vaso para honra e para desonra. Os que desonram a sua palavra, o seu evangelho, e aqueles que honram o evangelho. Os que servem e os que não servem. Os que são verdadeiros e os que são mentirosos. Irmãos, o que mais se vê hoje em dia é falso padre, é falso pastor, é falso tudo. Tudo tem falso. Falso apóstolo, falso profeta, falso pastor. Tem. É inegociável, é verdade. Tem muitos por aí. Mas por que existe o falso? É para competir contra os verdadeiros. E quando você achar o que é verdadeiro, aprende a valorizar, tá? Não é fácil você achar homens verdadeiros na terra e mulheres verdadeiras na terra. Nós precisamos honrar o que Deus tem nos dado. Vocês têm guardado a palavra do Senhor que tem dado a vocês? É a palavra de Yahweh. Quem é Yahweh? Eu estou falando Deus de Israel, o nosso Deus, o nome do nosso Pai. Ele revelou a mim o seu nome. Eu nunca procurei nada de hebraico, essas coisas não. O Senhor trouxe a minha revelação. Porque eu entrei em tantas dimensões gloriosas e eu conheci. Eu descobri que o hebraico é uma letra
é um alfabeto santo revelado aos homens. Foi dado por revelação, ele é santo, não é igual ao português, ele não é igual a outra língua. A Bíblia em hebraico não existe nenhuma desconcordância, nenhuma. Ela é perfeita, 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 perfeita e perfeita. Essas interpretações que nós lemos, que isso aqui é chamado interpretações, não traduções, é mais interpretação do que tradução. Chamam de tradução porque tem a Almeida, tem a King James, tem a NVI, tem tantas traduções. Mas cada um interpretou da sua forma. A Almeida tem uma interpretação, a King James tem uma interpretação do texto, mas pega em hebraico. Não é a sua interpretação, é o que ele está falando, do tom dele, do jeito dele, ponto final. E se você não sabe, a Bíblia em hebraico, estão falando da Torá, as leis, os profetas, sabe como é que ela foi escrita? Cantando. É som, é cântico. Se você for ver entre os judeus, que eu já passei várias vezes, tive acho que umas 3, 4 experiências, tá, entre eles, e ver eles lendo a Torá, eles cantam a Bíblia. Eles lêem como se estivesse cantando em movimento. Eles têm um movimento, uma frequência. É muito poderoso isso. É muito poderoso. Quando eu estou meditando nas Escrituras, às vezes ela vem e eu começo a rir, eu choro, eu me jogo no chão às vezes, porque é muito poderoso. Eu fico, rapaz, isso aqui é muito glorioso. Por que hoje eu consigo ver? Porque eu trabalhei para ter a comunhão com a palavra. E descobrindo as coisas mais incríveis que existem para um ser humano na terra. Conhecer a palavra do Altíssimo. O teu Pai, o teu Deus Criador que te formou. Ele ensina tudo para você aqui dentro. Tudo. Absolutamente tudo. E quando você vai dar valor ao que está escrito aqui? Deixa eu abrir uma palavra para vocês. Vocês achar que eu não estou pregando a Bíblia, peraí. João 14. Versículo 21 diz assim, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, e obedece a eles, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Versículo 23, ó. Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos até ele, e faremos nele o nosso lar, morada. Quantas pessoas estão desprezando essas palavras santas, ricas, santas, ricas. Você não está entendendo a honra, não? De ele e o Pai, estou falando soberano, vim até você, o miserável, uma miserável. Não somos nada, irmão, somos pó. Ele diz que ele vem até você. E vai entrar em você. E vai fazer de você a casa dele. Aquele que não habita em templos feitos por mão de homens, que falou para Salomão, e Salomão mesmo reconheceu, como pode? Os céus não podem te conter. Como é que esse templo que eu construí pode conter aquele que é infinito, todo-poderoso? Pois certo, esse templo não contém Deus. E você tão pequeno, menor do que a expansão desse templo, pode ter a presença dele habitando dentro
da sua natureza. Aos meus 16 anos, no mês de novembro, no dia 22 de novembro, aos meus 16 anos, que ano era? 16, meus 16 anos, eu não me lembro qual era o ano, que eu fui cheio do Espírito Santo, foi 2005, 2007, conta aí. Eu tive o meu encontro. Eu chegava todo dia da escola, às 10 horas da noite, 10 e meia. Tinha uma mulher de Deus, que ela evangelizava os traficantes, e ela começou a falar de Deus para mim. Só que ela era tipo assim, ela parava, falar com você, ela já entrava na sua vida. Falei, jovem, Deus manda te dizer assim, ó. Coisa que ninguém sabia, nem meu pai, nem minha mãe. E sempre eu encontrava ela naquela esquina, ela falava uma palavra de Deus para mim. Aí um dia ela me convidou para ir no monte. Na verdade eu cheguei tarde na escola, fui na casa dela, você já conhece a história. Ela me levou no monte e eu tive o meu primeiro encontro sobrenatural com Deus. Subi no monte, ela falou assim, ó, o monte onde eu passei muitos anos buscando o Senhor. Aonde eu fui batizado foi onde eu passei anos de oração na presença do Senhor. Ela falou assim, Robson, sobe glorificando a Deus, porque hoje é mistério na sua vida. Hoje é um grande mistério na sua vida. E ela subia dando glória, cheio do Espírito. E eu não estava entendendo muito bem, mas subi. Robson, vai dando glória. E subi. Cheguei naquele lugar, sentei a beirinha do lado do esposo dela, o céu se abriu na nossa frente. Aí ali começa a minha história com Deus. Falou, Robson, conta um cruzeiro, faz um cruzeiro no meio daquelas estrelas com o seu dedo. Eu falei assim, ó, Deus te leva, assim te diz o Senhor, olha só, recebi até hoje essa palavra está em mim, até hoje. Assim te diz o Senhor. Dá vontade de desganar a você às vezes. Quantas igrejas você foi e Deus usou um vaso de misericórdia, chegou até você e falou assim, assim te diz o Senhor, vou fazer uma obra na tua vida e você não corresponde à palavra dele na sua vida. Você quer mais uma palavra? E tudo que Deus já falou com você? Aonde você colocou isso? Que buraco que você jogou isso? Aí fica padecendo, o capeta faz o que quer, luta na tua vida, você não consegue romper porque você não valorizou a palavra do Senhor. Quando ela falou, assim diz o Senhor, te levarei para os 4 cantos desse mundo, para pregar o meu evangelho. Vamos ficar de pé. Ficamos de pé. Não, calma, é a história. Você viu como é que você está com pressa para casa, cara? São 9h26. Eu fui batizado no monte de madrugada. Fiquei a madrugada toda lá, desci no poder de madrugada. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, meu filho, esquece. Se entrega. Ó, talvez alguém hoje aqui vai ser liberto, batizado com o Espírito Santo. Aí, ela foi arrebatada. Fomos orar, ela fez assim, ó. Pum, no chão. E estava chovendo, bem fraquinho. E ela caiu e não se moveu, ficou na mesma posição. A mulher ficou em torno de 20 a 30 minutos na mesma posição e não voltava mais. Falei, morreu. Ficou lá. Foi arrebatada. E fiquei lá no frio, lá assim. Ela voltou em espírito. Ficou quieta. Falou, Deus me levou em espírito para contar um laço de morte na vida do meu filho, ele ia ser morto pelo traficante, assim, assim, na casa tal, assim. E foi verdade mesmo. E o filho dela, ela teve que sair do bairro com o filho dela, e morrer mesmo, pela boca de fumo. E foi aquilo mesmo. Quando ele levantou, deu as mãos assim, ela foi tomada de profecia, cheia do fogo do Espírito Santo, colocou a mão em mim e começou a profetizar. E te digo assim, meu servo, pode tu contemplar esse fogo à tua volta agora? E eu abri meus olhos, porque eu falou, contemplar, eu abri. E eu vi aquele fogo assim, ó, um ciclo de fogo. E aquilo subia os céus assim, ó. Estou eu hoje cumprindo a minha palavra na tua vida, que te diz que te encheria do meu espírito. Vê desse anjo que te pega. Eu vi um anjo que veio assim, ó, e pegou. Até hoje ele me segura aqui, ó.
E quando a criança me pegou, meu filho, já era. Era muito poder. E por que tu não fala as línguas que eu estou te dando agora? Eu comecei a falar língua. E dali em diante, quem conseguiu me segurar? E corre no monte, cai, rola. Eu rolei, eu caí num barranco, foi assim. E eu ouvi ela gritando: matei o filho da irmã Rosana, meu Deus! Márcio, pega ele! Ela gritou isso mesmo. Irmão, naquele dia, sabe quem estava lá no monte? Que ainda veio até mim? Pastor Tiago Bola de Fogo. Não lembro, acho que 2006. Pastor Tiago Bola de Fogo. Pastor Tiago Bola de Fogo, porque o cara era uma bola, ele era uma bolinha mesmo. Mas ele era uma bola de fogo. O cara era muito usado por Deus, irmão. Não tem como. O cara, um profeta que estava assim, ó. Te diz o Senhor, papai, tá, era uma unção linda, né? Essa senhora ia lá na igreja e me levava lá quando era criança. Ele estava lá e olhou para mim e reconheceu o filho da irmã Rosana. Eu falei: ih, Marão, tá no fogo. Só saía a língua, não saía mais português, minha boca. Irmão, era muito poder. Eu fui batizado com fogo. Eu não tive só um batismo simples, não. Eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. Fire, Holy Spirit. Aleluia. Dali eu desci. E para descer comigo do monte. E para me levar de madrugada para pegar uma compra para a gente voltar para casa. O trabalho que me deu. Mas eu cheguei em casa batizado, cheio do Espírito Santo. Ali começa a minha história. Com 17 para 18, uma palavra chegou na minha vida. Eu acordei pela manhã, eu lembro aquele dia. O Senhor falou para mim abrir um pouco meu testemunho, porque chegou tempo de Deus movimentar mais as pessoas para dentro do chamado. É tempo de você, Deus pegar você, é tempo. Para você entender como Deus trabalha na vida de uma pessoa. 17 anos. Ela me levou para uma igreja, onde eu fiquei nessa igreja. Eu acordei uma manhã assim, com essa música. Ezequiel, meu servo, veja esse vale de osso seco espalhado no chão. Esse é meu povo, povo de Israel, povo rebelde e de duro coração. Aí a música ficou o dia inteiro cantando na minha cabeça, o dia inteiro cantando. Eu fui para a escola, essa música não saía da minha cabeça. Eu ficava lá tentando estudar, a música não saía da minha cabeça. E o Senhor falou assim: vai embora. Eu fui embora cantando. Ezequiel, meu servo. Cheguei na casa, nessa época eu já namorava a Monique, que hoje é minha esposa. Cheguei na casa dela e estou lá no quintal. A mãe dela chega do culto e falou assim: hoje o Senhor falou que vai quebrar correntes na minha casa. Corrente da minha casa. E estamos lá, tudo no quintal. Chegou o irmão dela mais velho, o Cláudio estava no quarto. Eu ainda não, nessa época eu não tinha muita comunhão com o Cláudio ainda, estava começando. Daqui a pouco começa. Os anjos do Senhor. Irmão, mas era tanto anjo naquela casa que descia para me proteger. Aquela casa era um mistério. Aquela casa era um mistério. A casa da Dona Marilene enchia, tinha culto que lotava aquela casa era muito poder. Só vários lugares ia na casa da Dona Marilene, e ela era muito usada por Deus nessa época. E começamos a orar, e de repente, ela entrou no poder de Deus. E ela veio: Ezequiel, meu servo, veja esse vale. Hoje estou te dando autoridade para ressuscitar os mortos. E falou assim, só que eu não entendi que era autoridade para ressuscitar pessoas mortas espiritualmente. Naquela noite, quando ela começou a profetizar, mover o irmão dela, que na época era envolvido com tanta coisa ruim, tráfico, essas coisas todas, entrou pelo portão, estava sem camisa. Quando entrou, Deus me usou para trabalhar na habitação dele e manifestou um demônio. Quando ele manifestou o demônio, ele caiu. Quando ele levantou, foi colocar a mão nele, ele foi tomado pelo Espírito. Ele ficou mais de 1 hora assim, marchando, porque o poder do Espírito estava sobre mim, dominou ele. Se você não sabe, crente, quando tem um homem cheio do Espírito, pode ser a pessoa mais carnal perto, mas se Deus dá permissão, essa pessoa é dominada pelo Espírito. Não significa que ela vai ser batizada, nem nada disso, mas ela vai entrar em transe espiritual. Saul, quando ele foi perseguir Davi, o cara estava cheio de diabo. Quando ele passou no meio da caravana dos profetas, ele entrou em trânsito, e diz que o espírito de Yahweh apossou de Saul, que ele entrou em transe profético. Ele ficou ao ponto de ele despir das suas roupas e profetizou a noite inteira.
inteira. Se vocês entenderem o que é um mover profético, qualquer pessoa que entrar aqui dentro, se vocês movimentar a unção profética aqui dentro. Era igual na igreja que eu era quando eu me converti, fiquei naquela igreja, depois que eu fui batizado com o Espírito Santo. Era tão forte o mover profético, cara, as pessoas entravam ali dentro, era tomado por aquilo ali. Porque nós dávamos lugar para o Espírito profético. Então era muito rápido Deus pegar os jovens, pegar qualquer pessoa que entrasse dentro da igreja. Então entenda muito bem que eu estou falando com vocês aqui noite. É tempo de liberar a unção profética com grande força. Para ter colheita de alma na comunidade, no meio desse povo. Meu filho, é a unção profética. Tu já entra no mover, tu entra para profetizar, acesso oculto, profundo, escondido, enterrado, aleluia. Começa a falar as coisas profundas, as pessoas, o poder do Espírito vem, pessoas são cheias do Espírito Santo, libertas dos demônios, são curadas. Esse é o poder do Espírito Santo. Naquele dia, naquela noite, o Cláudio saiu correndo dentro do quarto, veio até mim e colocou a mão no meu ombro e começou a profetizar. E falou: te levarei às nações. Estou te dando hoje autoridade para ressuscitar os mortos espiritualmente. Veio desse vale de osso seco, profetizou a mesma coisa. Dali em diante, essa profecia me seguiu praticamente 1 ano da minha vida ou mais. Toda igreja que eu ia, se levantava alguém e falava assim: esse jovem aqui que está aqui na igreja, para levantar para visitar, fala assim: assim te diz o Senhor. Ezequiel capítulo 37, vê desse vale do sossego. O Senhor te diz: abre a tua boca e profetiza na terra, que Ele está te dando autoridade para profetizar. Meu querido, dali em diante eu entrei numa unção profética na minha vida aos meus 18 anos, aonde eu entrava, demônio manifestava. Eu entrava com as irmãs nas casas, Deus me revelava, eu falava: eu vejo uma foto, uma mulher do nome tal, fulano tal, vejo uma aparência assim, 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 é parente de vocês, de alguém que... Falou: minha. Cadê essa foto? Fui lá buscar exatamente do jeito que eu falava. Eu entrava no Morro do Alemão, eu entrava nas casas para evangelizar. Vocês estão perdendo tempo, vocês têm uma unção que vocês nem entendem que vocês têm aqui dentro. Hoje eu não tenho tempo de ficar fazendo isso. Hoje eu me movo no apostólico. Mas esse tipo de unção é muito poderosa. É muito poderosa. Vocês jovens já era para estar todo mundo no profundo nessa dimensão. Quando Deus me cima e falar comigo, entra, é para entrar. Eu começo a visitar as casas e dar para as pessoas, o Senhor manda dizer assim, 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 ó. Me revela nome, começa a falar para as pessoas, entro no profético. Esse é o profético. Eu lembro que eu fiquei tão profundo, aonde eu ia, até um dia que eu fui convidado para ir num lugar muito longe, que acho que é Itaguaí. Minha mãe foi comigo. A própria cantora, Georgette Rocha, canta Ezequiel. E essa mulher não começa a profetizar dentro da igreja? E não começa a cantar? E eu conheci a própria compositora, a cantora, a famosa cantora do hino Ezequiel. Eu falei: encontrei a mulher aqui. Ezequiel, meu servo. Eu falei: Deus está falando comigo. Eu encontrei a mulher. Era tanta profecia sobre isso que Deus me colocou a mulher para falar comigo. A dona da música. Só para você ver quando Deus quer falar com você na terra e quando você está dando ouvido, dê ouvido que Deus está falando com você, crente. Quando você está dando ouvido e desejando, aonde você for, pessoas vão se levantar para falar e confirmar a palavra do Senhor na tua vida. Irmão, é tempo de vocês se destravar logo, querido, corram. Eu não precisava de um microfone para ser usado por Deus. Eu precisava ir na rua, eu precisava ir para o monte, eu precisava entrar nas casas, no lar. E Deus me usava. Usava com poder, muito poder. Quando o anjo do Senhor me tomava na igreja, no movimento profético, meu filho, não era dar um lugarzinho e parar igual vocês param aqui, por um pouquinho na adoração aqui não, meu querido. 3, 4, 5 horas, ó. No poder do Espírito. Você já sabe o que é andar, é dançar no poder 3 horas, 4 horas direto? Aí vocês querem ter unção, vocês não dão lugar para o Espírito ou cabeção. Entra nesse lugar, ou a unção começa a derrer, a pessoa retém. Está vindo com as conferências agora, meu filho, dá lugar. Dá lugar. É assim que eu cresci. Dá lugar. Dá lugar para o Espírito operar. Eu só sei que tinha um corinho de fogo que o meu pastor começava a cantar, meu filho, ó, cheio de jovem lá de cá, cheio de missionário lá de cá. Pastor Samuel.
E deixa Deus te usar ou dar lugar. E deixa Deus te usar ou dar lugar. Todo mundo começava a pular, profetizar. Daqui, irmão, era uma loucura. E irmão, não tinha como. Muita gente criticava aquela igreja, mas todo mundo queria ir lá, os curiosos. Que negócio que tem nessa igreja aqui. Te dava lugar. E eu aprendi a dar lugar para o Espírito Santo. E quando eu danço no poder, começo a ficar cheio. Hoje em dia as pessoas não dançam mais no Espírito, cara. Irmão, tem que restaurar certas coisas no mover apostólico e profético, que as pessoas estão muito acostumadas com o modernismo neopentecostal. Estão se esquecendo que existem moveres poderosos do Espírito Santo. É dons poderosos que nós dançamos no Espírito para derrubar demônios, pô. Toda vez que eu na minha juventude estava atacado por demônios, o capeta queria me derrubar na minha carne, as coisas começavam a assolar minha vida. Meu filho, eu entrava na igreja, vinha aquelas missionárias marchando, pegava na minha mão assim, me puxava assim, ó, me soltava, quando já me soltava o anjo fazia assim, ó. Quando o anjo me segurava, não tinha quem me soltasse. Rapaz, você não tem noção do que eu estou falando para você. Não é possível, cara. Era quando aquele anjo me tomava, meu filho, tu dá tanto lugar para o Espírito que a pouco, cadê os ataques? Tu está transbordando. Passava as vigílias, eu lembro que toda sexta-feira o grupo de jovens saía da igreja, vamos para o monte. Passava para evangelizar, vinha andando de Jacutinga até lá em Mesquita, evangelizando. Subíamos o monte, passava a madrugada toda em oração, de manhãzinha descíamos, ia lá para a ONG, tomava um café, partimos para a consagração, que era entre 9 e 10 horas da manhã no monte que desce. Depois que nós saímos lá para meio-dia, que nós íamos para casa para descansar. Jovem, dá sua força ao Senhor! Vocês têm força e não entregam a Deus, cara. Você está falando hoje com o pastor Jades, pô, olha o Rabelo, esses meninos, cara, tem de tudo, mas não se entrega. São obedientes, mas tem pouca entrega. E era para estar tudo tocando, era para tudo estar pregando. Na idade dele, 19 anos, meu filho, eu era missionário na igreja. Não tinha metade do conhecimento que tem aqui, mas meu filho, quando eu abri a boca para pregar, a pessoa fala assim, o que esse rapaz tem? Eu tinha comunhão, intimidade com Deus. Porque eu me entreguei a Deus. Comecei a ser pregador do Evangelho. Eu ia nas igrejinhas pregar, já preguei para muito lugar, já fui cada buraco pregar, irmãos. Cada lugar para pregar para as pessoas. É assim que Deus vai te forjando, vai te treinando, te capacitando.